Ministro, o senhor que já esteve em vários lugares da cena política, como é que o senhor está avaliando esse momento do Brasil, uma vez que o senhor é debutante aí no sistema financeiro? Quer dizer, o senhor trabalha hoje fora dessa política tradicional que a gente conhece. Bom, eu creio o seguinte, nós tivemos o processo de impeachment e agora temos o momento da catarse, ou seja, a derrota que foi dada ao Partido dos Trabalhadores, aos grupos que apoiavam o presidente Dilma, tem um período da catarse. Então tem que acontecer movimentos, discursos, a tentativa de transformar ou nominar o fato como um golpe, isso faz parte do jogo. Então o governo tem que ter certa tolerância para isso e a única forma de melhor, digamos, superar isso é jogar para uma agenda de futuro, porque essa agenda é uma agenda de passado. Você está examinando as situações passadas. Então ele precisa exatamente começar a implementar o processo de reformas e fazer as negociações políticas necessárias. Para isso, e o Michel tem condições. O presidente Michel Temer é homem do parlamento. E o homem do parlamento normalmente tem uma capacidade de negociação muito forte. Só tem uma coisa que tem que ser superada, evidentemente, que é o fato de que no parlamento, a regra no parlamento é a conciliação de interesses. Se você não consegue obter a conciliação dos interesses, você não decide. E a legislação vai jogando para frente, até você conseguir produzir um entendimento que forme a maioria. Agora, no executivo, a regra no executivo é tentar, num primeiro momento, o entendimento e, no segundo, contrariar alguns interesses. Então, essa superação o Michel tem condições de fazer com tranquilidade, o Ministério tem um ajuste para isso. É claro que você tem um problema hoje dessa desordem partidária, mas que tem que ser administrado. E depois tem uma coisa importante que a gente tem que deixar claro. Não adianta você fazer considerações sobre o Congresso é assim ou assado, pela uma razão simples. Em política, você não escolhe interlocutor. O interlocutor é que está ali. Tem que tratar com aquele ponto. O senhor que tem essa longa experiência na vida política, e agora eu gostaria de focar um pouco no seu papel atual, que entre as áreas que o senhor está cuidando no BTG, do banco que o senhor é sócio hoje e conselheiro, o senhor cuida da área de relações institucionais e compliance, que é a atenção às regras e às leis. Que tipo de contribuição o senhor traz para essa posição? Há uma tendência fortíssima de você sofisticar, através da linguagem, você sofisticar uma coisa que é relativamente simples. Então, veja, uma coisa é o jurídico. O jurídico te informa se aquilo é juridicamente possível ou se é juridicamente impossível. Se é juridicamente possível, parou. O compliance não tem a ver com o jurídico. O jurídico é uma base inicial do processo decisório. Se liberado o processo decisório, você entra no problema da compliance. Compliance está verificado com as perspectivas futuras daquilo que dá problema. Ou ter umas certas injunções que estão presentes naquele negócio que pode levar a uma dificuldade. Quer dizer, antecipação de problemas. Você antecipa problemas e isso você antecipa com bom senso. O bom senso que é a regra do jogo. Agora, hoje a gente sente que é uma tendência as empresas incentivarem, criarem essa área dentro das corporações. Que veja bem, a partir dessa legislação nova no Brasil, já isso no exterior já tinha, tu tem hoje a responsabilidade objetiva das empresas. Dito de outra forma, se um gerente, um funcionário de uma empresa lá no lugar X pratica um ato que de uma forma ou de outra interessa ou beneficiaria a empresa e esse ato é ilegal, a empresa responde por isso objetivamente, independente de a direção saber que ele estava fazendo aquilo, não importa. Ele vai responder objetivamente, independente de culpa. E as estruturas de compliance que possa ter uma empresa, a preocupação da empresa ter uma estrutura de compliance competente, vai te reduzir a multa decorrente daquela infração. Então você precisa ter uma estrutura de compliance, não só para, evidentemente, para, digamos, recolher multas ou reduzir multas, mas principalmente para evitar a ocorrência desses fenômenos. Ou seja, o fenômeno da conduta ilícita praticada por um membro da empresa, mesmo que a direção da empresa não saiba nada disso. Entendi. Independente disso. Que a situação atual, aí, turbinada especialmente pela Lava Jato, aumentou esse interesse por essa área? Não necessariamente a questão da Lava Jato, porque isso começou na legislação já existente. A Lava Jato aparece com um problema de corrupção, que é outra história. A questão da compliance enfrentará as questões, eventualmente, de corrupção que possa ter numa empresa, mas não é só isso.
ou seja, pode inventar problemas de outra natureza, naturezas fiscais, etc., negociações que podem conduzir a um determinado tipo de juízo negativo. Ou seja, a corrupção é um ambiente para isso. Hoje está na moda, está na, digamos, a grande pauta hoje é da corrupção, mas não é só isso, não. Mas que é muito salutar que ela seja a pauta. Também, exatamente por causa das circunstâncias atuais. O que se diz muito é que o sistema judiciário está sobrecarregado, ou seja, seria um setor que é o salvador da pátria, mas que ele estaria sobrecarregado com esse papel. O senhor concorda com isso? Quando você diz que é salvador da pátria, vamos deixar bem claro que o Poder Judiciário não constrói o futuro. O Poder Judiciário identifica condutas do passado e aplica apenas essas condutas que serão cumpridas no futuro. Mas o Poder Judiciário não tem condições de resolver questões do futuro. Ele pode impedir que alguma coisa seja feita pelo exemplo feito, mas não vai construir nada. Então não se pode apostar que o Poder Judiciário seja um ambiente para a construção do processo democrático e do processo de desenvolvimento do país, que não é. Ele vai, inclusive em alguns casos, dependendo da circunstância, ele pode ser inclusive um fator, uma variável que dificulte o processo de desenvolvimento. Mas a função dele é tratar com o passado, identificar situações do passado e criar soluções que vão se cumprir no futuro, para os casos concretos, para os casos individuais. Bom, posto esse panorama, nós temos hoje uma litigiosidade muito grande. E a litigiosidade está muito ligada à relação custo-benefício. Ou seja, às vezes é muito melhor você litigar do que você cumprir a obrigação. Isso é mais barato, por causa do tempo que você joga com a falta de cumprimento da obrigação. Então, se você não tiver noção disso, dessa variável, das vantagens e da relação custo-benefício, você vai analisar com dificuldade o problema. O segundo ponto, que impede, digamos, uma melhoria substancial na questão do Poder Judiciário, é que você, quando trata do Poder Judiciário, das questões de tempo, as questões de volume, você está mexendo com o mercado de trabalho. Qual mercado de trabalho? No mercado da advocacia. Sim. Lógico. Quanto mais demanda, mais você necessita das atividades profissionais. Então, veja, quando você discute o problema dos recursos, primeiro, segundo, terceiro grau, etc., não estou dizendo que seja exclusivamente isso, mas uma das causas disso também é de que a redução da possibilidade de maior, digamos, eficácias de decisões de primeiro e segundo grau no Poder Judiciário bate naqueles personagens cujos interesses estão no terceiro grau, ou estão nos tribunais superiores. Você reduzindo a acessibilidade aos tribunais superiores, você vai reduzir o mercado de trabalho, logo vai ter oposição. E aí eu escuto uma variável também curiosa. Se de um lado alguns, não estou dizendo todos, não estou dizendo que os advogados no geral querem isso, mas os espaços da advocacia ficariam mais amplos se você tiver uma acessibilidade maior aos tribunais superiores. Ponto. Mas também tem outra coisa. Quando nas tentativas que eu participei de mexer nessas coisas todas e alterar a estrutura judiciária com reformas legais, etc., além das reformas administrativas de operacionalidade, você observa também que há uma relação de poder muito forte. Se você começa a dar definitividade maior às decisões de primeiro e segundo grau, significa que você está reduzindo os espaços de controle dos tribunais superiores. Mas do controle? Controle no sentido das decisões. Ou seja, se essa decisão aqui começa a subir menos, este aqui começa a ser importante. Entendi. E aí eu de cima vou me achar desimportante. Eu me lembro, por exemplo, que eu discuti... O senhor está dizendo, só para eu acompanhar o raciocínio, que esse protagonismo que existe hoje, ele é interessante para uma determinada esfera, é isso que o senhor está dizendo? Não é o protagonismo, não estou me referindo ao protagonismo, que é outro ponto. Eu estou me referindo a que você terá uma objeção das estruturas judiciárias de alterar o status quo, de fortalecer um setor, reduzir a acessibilidade do outro setor, porque esse setor perde poder. Poder, tá. Perde poder. Ou seja, por exemplo, vamos te dar um exemplo. Eu me lembro que quando discutimos a reforma do Poder Judiciário na Constituinte, em 88, e depois quando discutimos isso na emenda 45, que é recente, uma das ideias que se tinha era evitar os recursos de natureza processual.
Ou seja, não caberia para o Tribunal Superior de Justiça e para o Tribunal do Trabalho, para o Tribunal Supremo, etc., matéria processual. Os processualistas ficaram furiosos. Os juízes que estavam nos tribunais superiores, que eram ligados ao processo, ficaram só absurdo. E aí você não conseguiu alterar isso. Entendeu? E no Brasil você teve, antes da Primeira Velha República, você tinha códigos estaduais de processo. Então o processo não era questão nacional. Mas agora é tudo questão nacional. E aí você tem, imagina o seguinte, qual é o interesse de uma grande editora de que você faça uma grande reforma? Se ele está com livros estocados comentando o status quo, ele não vai querer reformar. O próprio autor do livro vai ficar com dificuldade, vou ter que fazer tudo de novo. Então tu tem uma tendência à paralisação. Se somares todas essas variáveis, elas se somam. Mas esse tabuleiro é sustentável? Porque a gente vê que... Tem sido sustentado. Tanto é que tu não consegue mudar muito. Mas essa sustentabilidade, ela pode ser mais longeva do que a gente viu até aqui? Não. O que é quase o seguinte, é de que no momento em que se perceber a inutilidade do sistema dessa forma, a sobrevivência do sistema faz com que ele se ajuste, senão ele desaparece. Então veja, por exemplo, quando nós foi criada a reforma constitucional da emenda 45, instrumentos globalizantes, como por exemplo, a repercussão geral, no sentido de que as decisões do tribunal teriam repercussão geral e contrariam todas, houve um equívoco dentro do Supremo, por exemplo. Tudo virou repercussão geral. Resultado, não havia decisão nenhuma sobre repercussão geral. Então, é aqueles momentos de acomodação. O Supremo irá necessariamente acomodar isso, reduzir a sua, digamos, ganância para querer decidir tudo, entendeste? A vontade de decidir, porque aí você tem um outro problema, que também tem que ser examinado, que é o protagonismo individual. Bom. Se eu começo a ter um protagonismo individual, eu começo a ter biografia, não tem? Isso é mais complicado de resolver, né? Então você tem que lembrar de que você tem que encontrar fórmulas pelos quais esses personagens, que podem querer usar esse sistema para fazer uma grande biografia histórica, nós não podemos dizer que esteja errado, que ele procure isso. Tudo bem que procure, mas não procure à custa dos outros. Então, o que a gente está chamando aqui de protagonismo, que na verdade é vaidade, não é isso? É biografia. Eu prefiro dizer diretamente, porque vaidade é uma coisa muito genérica, né? Você pode ser vaidosa com seus óculos bonitos, etc, etc. Mas uma coisa é você ser vaidosa com seus óculos porque é problema teu. E tu não quer que nenhum problema nenhum com o outro. Outra coisa é você usar as situações dos outros para fazer história tua. Aí é diferente. A senhora não vai fazer história minha usando seus óculos. Para mim é irrelevante. Mas a senhora gosta disso. Tem vaidade por estar usando isso, tudo bem. Agora, se eu pego e começo a me utilizar de problemas dos outros para fazer a minha biografia vaidosamente, é outro assunto. A gente tem uma crise no judiciário, então. Tem um momento de transição, né? Transição? Transição, vamos chegar a melhorar as coisas, até que se perceba, digamos, que o judiciário também é um elemento do processo de governo. Não, e a ideia sempre é que o judiciário e os órgãos vinculados ao judiciário são processos de fiscalização dos governos. Não, ele é também um instrumento de governo. Ou seja, ele pode, inclusive, paralisar determinado tipo de desenvolvimento. No momento em que você não tiver nenhuma segurança das decisões e que cada um de nós, ou cada um dos membros do judiciário, começa a ter ideia sobre o assunto, uma das coisas que eu acho ridícula é quando você pergunta assim, para um juiz, não, mas o meu ponto de vista não é este. Não, eu não quero saber o seu ponto de vista, eu quero saber o sistema da lei. Eu quero saber qual é o ponto de vista do sistema legal brasileiro. Não, o ponto de vista seu não me interessa. Mas observa bem, não, mas eu acho. Não me interessa o que você acha. Interessa o de que você me diga qual é o sistema. E tu observa bem que os discursos são personalizados. Eu normalmente começo a dizer, não... Na primeira pessoa? Eu penso assim, eu decido assim, porque eu entendo que a sociedade é assim. Não foi feito para isso. Se você quiser fazer isso, vai fazer à custa sua, mas não dos outros. Eu gostaria de ouvir o seu comentário, a sua opinião, sobre duas declarações recentes aí da semana passada na imprensa. Uma da ministra nova presidente do Supremo, que é a Carmen Lúcia, que ela disse que há de reconhecer que o cidadão não há de estar satisfeito hoje com o poder judiciário. Pelo tempo da decisão. É um velho problema
de você não ter decisões que sejam, digamos, um poder que possa ser economicamente eficaz, seguro e que te possa dar atenção para as tuas ações futuras. Não é inconcebível, por exemplo, de que o sistema judiciário tem um modelo de decisão A, aí você programa toda a sua vida e toda a sua operação econômica no modelo A, depois altera-se a composição do tribunal, passam a pensar no modelo B. E você agiu de acordo com o modelo A, que foi a notícia do Poder Judiciário naquele momento que você começou a agir. Aí não tem jeito. Aí o que acontece? As pessoas recuam. Você nunca vai fazer algo de longo prazo, vai sempre fazer de curto prazo para poder recuar. E agora, ela se refere muito a lidar com essa sociedade insatisfeita, que reconhece que o Poder Judiciário não está funcionando a favor da sociedade como um todo. O que significa o Poder Judiciário agir a favor da sociedade? É ser contra a lei? Ter tempo, não se arrastarem as ações. Aí sim. Né? Se for... Está se discutindo muito as medidas propostas pelo Ministério Público, aí de 10 medidas, uma coisa assim, que teria apoio popular, etc. Aí você vai olhar aquilo. Eu percebi o seguinte, grande parte das pessoas não sabe do que se trata. Só sabe que são medidas que pretendam algum resultado. Mas ninguém examina como é o caminho para atender o tal resultado. E eu fui examinar esse assunto, um exemplo simples. Provas ilícitas. A lei atual diz o seguinte, são provas ilícitas aquelas que forem produzidas com violação à lei, às normas legais e constitucionais. Ponto. A alteração pretendida diz assim, são normas ilícitas, serão ilícitas normas que forem produzidas contra as normas de garantias, normas legais e constitucionais de garantias. Ora, quando você diz que serão ilícitas as provas que forem produzidas e que violarem garantias legais, é uma coisa. Quando você diz que são ilícitas as normas que violarem, as provas que violar, a produção de prova que violar a lei e a Constituição é outra coisa. Está se reduzindo o espectro. Significa que quando você produzir uma prova em violação à lei, à norma constitucional ou à norma legal, que não for de garantia, ela é ilícita. O que você está pretendendo com isso? Está autorizando que o Poder Judiciário, ou melhor, que a autoridade pública, possa descumprir a lei. Falta debate, falta entendimento do que se tratam esses conteúdos. Observa, as pessoas inclusive, não entendem. Eles não sabem do que se trata. Tanto é que quando, ao que me consta, não sei, mas ao que me consta, quando se diz que isso é uma proposta de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas examinaram, ou pretensamente teriam examinado, as 10 medidas. Mas as 10 medidas que foram publicadas, que são 3 ou 4 páginas, são o que pretende se fazer, não diz o que se faz. Aí tem um projeto no Congresso, que está tramitando, que é, digamos, a consolidação daquilo que ninguém sabe o que é. E tu vê bem, só para mais um exemplozinho, nas provas ilícitas, essas, então só seria ilícita a prova, ou a produção da prova, que violasse normas de garantias, legais ou constitucionais. Se violasse normas que não fossem de garantias, seria lícita a prova. Mas vai mais longe. Diz o seguinte, de que mesmo que seja assim, não será considerada lícita a prova se ela for produzida de boa-fé. Veja, o que é boa-fé? É isso que eu ia dizer. Como você julga boa-fé? Não. Você está de boa-fé, a presunção é que você esteja sempre de boa-fé. Eu posso derrubar a sua boa-fé, eu tenho provando que você está de má-fé. Só não está de boa-fé quem está de má-fé. Então tem que provar quem é que está de má-fé. Que aquela autoridade está de má-fé, porque a presunção é de que ela esteja de boa-fé. A defesa fica com o ônus de demonstrar que esse personagem está de má-fé. Ou seja, tem paciência, né? Será que é isso que a gente quer num país, digamos, um Estado de Direito, no sentido constitucional? E ninguém está conversando sobre isso. Então, a reforma do judiciário passa por isso que o senhor está dizendo aqui. Passa por todas essas discussões. E é a perspectiva dessa reforma caminhar, como que o senhor vê? Como é que o senhor acompanha? Veja, uma coisa é aquela história, vamos fazer uma reforma tributária.
Todo mundo é a favor, mas quando começa a ver, o que vai fazer? O problema não está no que deseja fazer, o problema está no como fazer e o que fazer. E neste caso específico, esse o que fazer é terrível, porque é uma distorção do processo legal, inclusive. Agora, temos que abrir a discussão disso. Assim como a reforma na Previdência. Que as pessoas não entendem exatamente o que é, por exemplo, o limite dos 65 anos, que é proposto pelo só entende aquele que está próximo, que vai ser atingido. Esse vai gritar. O que não for atingido não vai tomar conhecimento. Logo, essa discussão é uma discussão muito grave, porque você está tratando com a consolidação de um problema futuro no país. Então, veja bem, se eu entendo, e acho que sim, porque nós estamos aumentando, a expectativa de vida no país aumentou brutalmente. Não é mais como nos anos 60, em que era 48, 50 anos. Então, vamos aposentar mais longe. Aí quando eu, por exemplo, que estou lá próximo, alguém que está próximo ao data, ele examina e diz assim, eu vou ser atingido, sou contra. É contra que vai ser atingido, legítimo que seja. Agora você que não vai ser atingido, e que está lá atrás, também não vai tomar conhecimento que aqui na situação futura você não é algo próximo que você enxerga. Logo todo mundo vai ficar contra. Só vão se manifestar aqueles que forem contra, porque não vai ter a favor. Mas o senhor, por exemplo, que teve ali na Constituinte, foi uma época que houve a sociedade ali naquele momento se descomprimiu. Todo mundo andava pelo Congresso, era índio, era todo mundo se sentindo ali... Miguelzinho Real dizia que a Constituinte você via da toga à tanga. Exatamente, era bonito de ver aquele desfile da sociedade participando. O que hoje poderia ser feito que seria comparado àquilo que a gente viveu ali, que descomprime a sociedade, que acalma as tensões sociais? Você hoje não tem inimigos, ou seja, antes você tinha para apontar para os militares do golpe. Os militares eram culpados de tudo, não é isso? Você tinha um problema na sociedade, você apontava ao governo. O governo, os militares, etc, etc. Aconteceu isso com o PMDB apontava nos militares. Aí acontece que hoje a sociedade passou a ser governo com seus representantes. E aí quando você aponta o dedo, você verifica que está apontando o dedo para o espelho contra você. E aí fica muito complicado. Então você não tem digamos, uma fórmula pelo qual você possa reproduzir aquele modelo de 88. Aquilo já passou. Esquece da possibilidade de você ter aquele estado porque ali você juntou todas as expectativas de redemocratização, liberdade, etc, etc. Agora, hoje não. Hoje você tem problemas objetivos econômicos, de funcionalidade do sistema. Então nós temos problemas de natureza institucional que você tem que alterar. Veja, eu não acredito em modelos bons ou maus. Por exemplo, fala-se em reforma política, é necessária. Então todo mundo concorda que é necessário, mas ninguém sabe o que é isso. Então você pergunta às vezes, mas que reforma política você quer? Aí o sujeito começa, não é bem assim, eu não sei bem, entendeu? É um discurso vazio, e é muito comum esse discurso vazio, que é o discurso dos programas partidários, que era o bem do povo, que era a felicidade da nação, etc. E tal. Agora, para você ter uma reforma, você tem que escolher modelos que funcionem. Porque não existe modelo institucional bom ou mau, no sentido religioso, da bondade e da maldade. Existem sistemas que funcionam e deixam de funcionar. O nosso sistema político deixou de funcionar, ou está funcionando muito mal. Há uma ineficiência, uma inconsistência do sistema político que temos que mudar para um modelo que possa funcionar, que vai ser superado daqui a uns anos. Esse modelo que vem de 46 é um modelo que funcionou, agora não funciona mais. Como é que a gente desenha hoje uma sociedade que funcione bem para as novas gerações? Bom, em primeiro lugar, nós não vamos desenhar. A sociedade é que vai se auto-se-produzir. Né? Sim, mas a gente precisa criar regras agora. O senhor falou recentemente de uma lipoaspiração na Constituição. Aí você abre os espaços para a sociedade se construir. O grande erro que a gente possa ter é achar que a posição normalmente é a posição bacharelesca. Temos um grande problema, vamos alterar a lei. Como se isso resolvesse. Você tem que deixar que espaços sociais se movimentem e comecem. Você tem que, digamos, valorizar a iniciativa do processo social. Então, ter instituições que sejam menos controladoras. Nós estamos numa sociedade que tem uma concepção de ser um Estado babá, que vai cuidar do sujeito lá, vai dizer, olha, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo.
acho que as coisas vão se ajustando, funcionando. Eu creio que é a melhor forma. O senhor acredita que as reformas, vamos ver se é isso que eu estou entendendo, que as reformas virão, essas mudanças são possíveis de acontecer se houver um movimento vindo da sociedade para Veja, quem muda as regras? São duas coisas diferentes. Uma coisa são reforma tributária, depende do Estado. Reforma do sistema institucional da política, também depende do Estado. Reforma da Previdência, depende do Estado. Agora, observa, o que eu estou dizendo é de que o Estado foi longe demais. Começou a disciplinar coisas pequenas. Veja, por exemplo, a disciplina, é crime o pai bater na criança. Você está dizendo que o Estado interfere demais? Interfere demais, está entrando demais. E aí sua parte só erra. Porque aí você observa que quem interfere é ideologicamente instrumentado. Ele não está a fim de conseguir resultados. Ele está a fim de impor um modelo à sociedade. Isso não funciona. Por que não funciona? Não funciona porque a sociedade é imodelável. Ela vai se ajustando, nós temos que ter um processo de ajustamento do processo social. Por exemplo, essa discussão da área de direito trabalhista. Você acha que um empregado que, tendo visto a situação econômica, estaria disposto a reduzir seu salário, considerando que a empresa que ele trabalha vai ter que fechar porque reduziu a sua receita em 30%. E aí o empregador diz, olha, eu não tenho condição, vou ter que parar. Aí o empregado propõe, não, vamos fazer o seguinte, então, reduz em 15% o meu salário e eu participo com a metade do prejuízo. Para o empregado isso é razoável, para o empregador também pode ser razoável, mas é a justiça, o trabalho diz que não é razoável. Quer dizer, as partes entram no entendimento, mas a justiça... Aí os outros, não, isso não pode ser, porque você está renunciando ao direito, mas o direito é meu. Entendeste? Sempre uma espécie de fiscalização das decisões individuais. Sempre baseado na lei. É um sistema intervencionista, nós temos que reduzir o intervencionismo. Daí porque eu falava em lipoaspiração. Vamos reduzir os espaços. Agora, reduzir os espaços significa que aqueles que se usufruíam de poder com aqueles espaços vão perder o poder. Né? E com relação à política e à justiça, o senhor entende que a política tem interferido no judiciário? Não, não. O discurso é normal, esse discurso de acusar de um lado, acusar do outro, é normal. Isso faz parte do processo democrático de liberdade de expressão, etc, etc. Mas não há uma possibilidade de o sistema político intervir na decisão do processo judiciário. Isso é ruim, essa visão, porque no momento em que você, veja bem, não acontece, mas no momento em que você começa a dizer que vai acontecer, e que pode acontecer, e que há notícias de que os governantes estão tentando intervir no poder, aí o que vai acontecer? O efeito que tem isso é terrível. Porque aí o outro lado precisa provar que não. E aí começa a fazer bobagem também. Porque eu tenho a necessidade de provar que eu não tenho controle. E se eu terei a minha necessidade de provar que não, é decidir contra você. Então o motivo de decidir não é a questão legal, o motivo de decidir é a afirmação da minha autonomia, porque estão dizendo que eu estou dependendo. Aí pronto, dá confusão. Eu gostaria de, dentro dos comentários que eu gostaria que o senhor fizesse, do ministro Toffoli também, que a justiça brasileira pode cometer o mesmo erro dos militares em 64, querendo achar que são donos do poder. Veja, vamos compreender, eu concordo Ele em fala toda isso, extensão o sistema com o judicial acha que vai salvar a nação brasileira? Não salva. Não que é um pouco que a gente dizia não é um anteriormente. sistema de salvar. Agora, veja, essa afirmação do Toffoli está correta. E observa bem, eu participei disso na época do processo da ditadura. O processo, na época da ditadura, de produzir a lei, a gente não interferia. Quem produzia a lei era o sistema, era a autoridade na época de governo, ditatorial, forte, etc. Qual era o discurso que nós fizemos na época, na década de 70? Eu participava disso via Ordem dos Advogados do Brasil. Era um discurso que queria introduzir uma diferença entre o justo e o legal. Começou a se falar de que o juiz tinha compromisso com o justo, não tinha compromisso com o legal, mas era uma forma pelo qual você deixava de aplicar a lei, sob o argumento de que a lei era injusta e que não estava tratando a sociedade com justiça. Qual era o discurso que nós fazíamos na época? Nós queríamos que o Poder Judiciário nós queríamos abrir um flanco
dentro da autoridade militar, para que, via a sentença ou a decisão judicial, a gente começasse a bater no modelo militar. Uma espécie de rebeldia pela sentença. E o instrumento que se usou foi essa diferença do justo e do legal. O legal é o que está na lei, mas eu não vou cumprir o que está na lei porque o que está na lei é injusto. E aí eu começo a me comprometer com o injusto. Quando eu faço isso é porque eu estou contra o conteúdo legal, não é isso? E era o que nós queríamos que fizesse, porque era a forma de você abrir digamos, um buraco, um flanco na solidez do regime militar. Mas veio o processo democrático. E nós continuamos repetindo esse discurso, ninguém estava se dando conta que era isso que se queria. E aí as pessoas começaram, alguns magistrados e algumas correntes da magistratura brasileira, começou a pensar de que ela era o arauto do justo. Não é isso? Porque, sabe bem, quando você fala em justiça, é retórica. Porque quando diz assim, justiça é dar a cada um o que é seu, não é isso? O que é fazer justiça? Então veja bem, a resposta normal é essa. Fazer justiça é dar a cada um o que é seu. E aí todo mundo fica satisfeito, que eu vou dar para você o que é seu. Só tem um problema, que não está respondido nesse negócio. Qual é o seu de cada um? Que cada um entende pelo seu. Né? Aí começou a confusão. Ou seja, com isso eu estou dizendo o seguinte, que essa expressão dar a cada um o seu não tem mínimo sentido, não tem substância nenhuma, é uma expressão formal, porque não diz nada. Mas parece que diz. Porque aí eu digo, mas qual é o seu de cada um? E aí o seu de cada um, que os romanos que inventaram esse conceito, era o César que dizia quem era. E aí os romanos seguravam o poder. Mas nós continuamos repetindo achando que é grande coisa, mas não é. Ministro, como é que é hoje para o senhor fazer política nesse lugar que o senhor se encontra hoje? Não, eu não faço política. No lugar que eu estou, não faço. Eu faço atividade. Estou gostando, porque é uma praia nova. Uma praia interessante, essa atividade do setor financeiro. Eu ainda estou naquela fase da infância. Eu estou aprendendo a falar, porque eu tenho que traduzir o jargão. É expressões em inglês, são siglas. Então eu estou aprendendo as siglas e as expressões em inglês. Mas estou achando interessante porque é coisa nova. Ou seja, eu não conheço, estou estudando, aprendendo. O chato é o déjà vu, né? Aquilo que você já fez a vida inteira e depois fica uma rotina chatésima. Agora eu estou alegre. Eu li uma entrevista sua que o senhor gosta dos ciclos de 10 anos. É mais ou menos isso. Eu aguento 10 anos numa atividade e depois eu tenho que dar no pé porque enche a paciência. E se você consegue, numa determinada atividade, durante o período de 10 anos, você pode chegar num platô. Aí desse platô, tu vai cair. Então eu saio antes de cair. Agora tem que ter um bom termômetro, né? Epidérmico. Feeling, usando uma expressão. Não é algo racional. Eu começo a cansar. Dentro do que a gente está falando aqui, misturando um pouco com essa nova atividade que o senhor tem, como que o senhor encara esse desejo de mudança dos parlamentares, de que o dinheiro para a campanha volte a ser possível ser doado pelas empresas e não só por pessoas físicas? Bom, veja o seguinte, quem proibiu no Brasil de doações de pessoas jurídicas, de empresas, foram os militares. A eleição de 1986 era doação de pessoa física. Aí veio o problema da eleição de 1989, eleição do presidente Collor. Deu aquele grande problema da chamada CPI do PC Farias, lá atrás. E lá, no relatório da CPI, identificou-se que um dos grandes problemas era a doação das empresas por fora, nada aberto, que nós não tínhamos como evitar, então se resolveu regulamentar aquilo. Se regulamentou, então passou-se a permitir a doação de empresas. Agora, veja, nós achamos que resolvemos o problema eleitoral atacando o lado da receita. Fulano não pode contribuir, e aqueles que podem contribuir têm um teto para contribuir, etc, etc. Ou seja, a nossa discussão toda é pela receita, quando o problema está na despesa. E você há de convir comigo o seguinte, se houver a despesa, vai ter que encontrar a receita. Claro. Então, por quê? Porque é uma regra, teve que ter um caminho. É uma regra banal. A necessidade derruba a proibição. Então, o que a gente tem que examinar é de que o sistema nosso produz um nível de necessidades que acaba empurrando os personagens para a corrupção, ou seja, para a ilegalidade. E tu acha que um sistema funciona se você tiver estruturas que empurram para a ilegalidade?
Porque, veja, vou dar um exemplo. Digamos que 15 dias antes da eleição, candidato a deputado estadual, federal, sei lá, vereador, aí chega você candidato, aí chega o seu administrador de despesa e tal, diz, olha, acabou, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro, não temos mais como conseguir, porque as doações já se esgotaram. Você vai dizer para ele para parar a campanha eleitoral? Você vai dizer, não, vamos tocar e depois a gente dá um jeito, não é isso? Por quê? Porque a necessidade derruba a proibição. Então nós temos que lembrar que o nosso grande problema não está na receita, está no modelo que exige uma brutal despesa. Despesa que acaba sendo obrigatório fazer se te quiser permanecer no jogo. Então você tem que reduzir as formas pelos quais essa despesa se otimizou. Na década de 80... O que seria uma despesa que deveria estar fora do cardápio? Não é despesa, não é proibir gastos. Porque proibir gastos, você está proibindo despesa. É fazer com que o sistema não produza a necessidade da despesa. Sim. Por exemplo, eu sou favorável, por exemplo, ao sistema distrital, que você reduz o universo de eleitores, você reduz o universo da necessidade. Veja um deputado, candidato a deputado estadual aqui de São Paulo, ou federal, tem que percorrer o estado todo. O ônus que tem isso. Quando você começa a atividade política, você é candidato de uma região, então você elege ali. Depois que você se elege, você não se torna mais candidato regional, você é candidato no estado. E aí você tem que cobrir todo o estado. É uma loucura. Então tem que discutir isso também. Mas eu queria, para encerrar, falar um pouco mais sobre o jeito que o senhor sempre navegou nesses universos da política de forma muito confortável e muito livre. O senhor era ministro do governo do PT e declarou que ia votar, por exemplo, no Serra e disse, pronto, acabou, de uma maneira sempre muito elegante e tudo mais. Hoje eu pergunto, qual é o seu compromisso? O senhor é uma pessoa livre, continua livre? Sim, mesma coisa. Só continuo partidário. Eu sou do PMDB do Rio Grande do Sul. Porque o PMDB é uma congregação, digamos, uma confederação de partidos regionais. E o meu PMDB do Rio Grande do Sul. Tanto é que eu voto em Santa Maria até hoje. Eu me lembro, eu aprendi muito com o Dr. Ulisses. Quando eu fui ao Congresso, em 1987, o Dr. Ulisses foi o presidente da Constituinte, sabe? E eu fiquei muito ligado ao Dr. Ulisses por uma série de razões. E aprendi muito com ele. Então tinha algumas regras como esta. Em política, até a raiva é combinada. Ou seja, quando nós fazíamos aquelas bagunças no Congresso, já estava tudo combinado. Mas hoje está começando a entrar um ingrediente novo, decorrente exatamente da disfuncionalidade do sistema, que é o ódio. Você hoje verifica que você começa a fazer política com ódio. E isso não funciona. Mas não é culpa do indivíduo. É culpa do próprio modelo que se esgotou. Então nós temos que ir atrás do modelo. Não vai dizer... Agora, veja bem... Como assim? Que modelo que estabelece o ódio? O problema todo é que o modelo se constrói pela política. São os entendimentos da política que vão construir o modelo. Não pensa não que o modelo se constrói por um consultor universitário. Não funciona. Os modelos que estão na universidade sempre foram examinados por modelos prévios que foram produzidos pela política. Então, nós temos que encontrar uma forma de começar a sentar e conversar. Agora, que essa é a origem da política, a essência da política. Mas é isso aí. É o diálogo, é a necessidade de você ter fórmulas, construir soluções, que é o que a gente fazia. Pelo menos eu. E veja, eu nunca... Alguns me perguntam, mas como, Jobim? Você veio do PMDB do Rio Grande do Sul. Aí foi deputado federal durante 2 mandatos. Relacionou-se com todo mundo. Aí vira ministro da Justiça do Fernando Henrique. Aí você entra para o Supremo. Aí a grande parte da oposição dizia que eu era líder do governo no Supremo. Aí depois muda o governo. Sai o Fernando Henrique, vem o Lula. Aí quando vem o Lula, disseram que eu era líder do Lula no Supremo. Porque eu nunca atendi, digamos, patrolagem. Ou seja, nunca aceitei, me é irrelevante. E aí, depois virei ministro do Lula. Aí virei ministro da Dilma, saí. E todos, como é que você pode circular? Mas essa é a figura da política. É que não tem ódio. Não tem ódio, tem lealdade. Se você não tem lealdade, não tem compromissos, aí você não tem confiança.
Então, a lealdade produz a confiança, você tem uma relação de confiança, eu tinha uma relação de confiança extraordinária, até hoje, com o presidente Lula, como tem com o Fernando Henrique. E você refere àquela história do que eu, quando perguntado para quem eu votei no Serra, mas todo mundo sabia que eu tinha votado no Serra. Aí alguém me fala, mas não devia ter dito. Não tem nada, nem devia ter dito, diz que é mais fácil. Então, não tem problema. Inclusive, na época do presidente Lula, teve lá um momento em que o ministro das Relações Institucionais, enfim, que estava administrando o processo de campanha da dona Dilma, pediu que os ministros falassem em favor da... Enfim, fizesse um tempinho na televisão, aquelas coisas de propaganda. Disse que eu não podia ir porque a minha relação era com o candidato à oposição, e que eu não tinha condição nenhuma de... Disse ao presidente, olha, presidente, você que resolve. Como é que vamos solucionar o problema? Eu não vou resolver, porque eu não vou fazer. Agora, o senhor é que resolve, manda embora. Aí ele disse assim, não mexa com o Jobim, que ele é muito... Não mexa com ele, deixa ele em paz. Pronto, eu era ministro da Defesa, né? Pronto, não tem problema. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você.